TV, a nossa televisão. Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Membros do Governo, Srs. Deputados, Sr. Primeiro-Ministro. Este é o primeiro debate quinzenal após o Programa de Estabilidade e o Plano Nacional de Reformas ter sido apresentado. E eu quero dizer, desde já, que em nome do CDS, estes documentos são uma oportunidade perdida. E por isso, por ser a nosso ver uma oportunidade perdida, irão ser, por iniciativa do CDS, sujeita, como é normal num Parlamento, a votos na próxima terça-feira. E dizer-lhe que é perdida por isto, porque a necessária consolidação orçamental que pretende fazer continua a ser feita pelo agravamento fiscal e pelo corte do investimento público em áreas fundamentais como a saúde, como a educação, como a segurança, como os transportes públicos. E por isso, Sr. Primeiro-Ministro, parece-nos que este documento dá uma visão de um governo que, entre gerir o equilíbrio de poder que tem que fazer e dar maior alívio fiscal aos portugueses, maior competitividade às empresas, melhor qualidade nos serviços públicos, prefere contentar, como ainda agora se viu, os parceiros da coligação. Por isso, Sr. Primeiro-Ministro, Vossa Excelência garantiu que iria virar a página da austeridade. Mas, na verdade, não falhou, Sr. Primeiro-Ministro. Na verdade, o Sr. Primeiro-Ministro apenas virou o disco, porque a música, leia-se a austeridade, é rigorosamente a mesma. É rigorosamente a mesma, Sr. Presidente. Com uma diferença, ou com duas, sabe? É que é sem troika, ao contrário da outra austeridade, e é ao contrário daquilo que o senhor prometeu e que o senhor ainda hoje ali anunciou. E por isso, Sr. Primeiro-Ministro, só em 2017 o Estado arrecadou 71,4 mil milhões de euros em impostos e contribuições sociais, a maior desde que há registro. Apesar do Ministro das Finanças ter dito várias vezes, na discussão do último Orçamento de Estado, que, e passo a citar, haveria lugar para uma queda da carga fiscal. Não houve, Sr. Primeiro-Ministro. A pergunta que lhe deixo muito clara é quando o Sr. Ministro das Finanças e este Governo começa realmente a cumprir a sua promessa. Muito obrigado. Para responder, tem a palavra o Sr. Primeiro-Ministro, faz favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado Nuno Magalhães. Primeiro, há factos que são factos. Hoje o investimento público é maior do que era há 2 anos e meio. Aumentámos o investimento público, não cortámos o investimento público. Segundo lugar, hoje a carga fiscal sobre os rendimentos portugueses é menor do que era há 2 anos. Nós diminuímos a tributação dos rendimentos portugueses, não aumentámos a tributação do rendimento dos portugueses. Há coisas que Vossa Excelência confunde, porventura, por distração. Quando um trabalhador, quando uma pessoa está desempregada, não paga contribuição para a Segurança Social. Quando, felizmente, arranja emprego, passa a contribuir para a Segurança Social. Paga mais contribuições, o Estado recebe mais. Mas eu pergunto-lhe, preferia estar desempregado e não pagar a contribuição social ou prefere estar empregado e contribuir para a Segurança Social? Ora, aumentar a contribuição para a Segurança Social é mesmo o melhor caminho para assegurar a sustentabilidade futura da Segurança Social. E aquilo que eu aqui mostrei no meu discurso é que metade da redução do déficit obtido por este Governo foi graças à criação de emprego. Porque entre os 400 milhões de euros que poupámos no subsídio de desemprego, apesar de ele hoje ser mais generoso do que era anteriormente, e apesar de termos acabado com a contribuição extraordinária para a Segurança Social, aumentámos em 1.600 milhões de euros as contribuições para a Segurança Social. Não por termos aumentado a taxa, mas porque aumentámos o emprego e, havendo mais emprego, há mais pessoas a contribuírem para a Segurança Social. Metade da redução do déficit deve-se a emprego, e por isso é uma boa política e não à custa da austeridade, como Vossas Excelências prosseguiram durante os anos em que foram governo. Muito obrigado, Sr. Primeiro-Ministro. Está ainda no uso da palavra o Sr. Deputado Nuno Magalhães, por favor. Obrigado, Sr. Presidente. Sr. Primeiro-Ministro, sabe o que é que eu preferia? Eu preferia que houvesse mais e mais emprego. Mas sabe o que eu preferia também? É que houvesse menos impostos indiretos, sabe? É que essa é, Sr. Primeiro-Ministro, a real receita que Vossas Excelências houve. O Sr. Primeiro-Ministro disse factos são factos. É verdade, Sr. Primeiro-Ministro. Números são números. Vou-lhe dar alguns. Carga fiscal do ano passado fixou-se nos 34,5% do PIB.
aumentou face a 2016. Só em impostos indiretos, o Estado, o seu Governo, arrecadou mais de 3 mil milhões de euros a mais comparando a 2015. E o Sr. Primeiro-Ministro ainda diz que acabou a austeridade. É uma coisa extraordinária. Em particular, Sr. Primeiro-Ministro, o ISP, que afeta todos os portugueses, os que andam de carro, os que andam de transporte público, as empresas precisam de colocar os seus bens e os seus produtos nos supermercados. Sr. Primeiro-Ministro, o ISP, o Imposto sobre o Combustível, aumenta desde 2016 e Portugal é só e apenas um dos países onde o peso dos impostos é mais elevado face à União Europeia. Em cada 10 euros que cada português paga, 6 sabe para quem são, é para o Estado, é para o Ministro das Finanças. Sr. Primeiro-Ministro, duas perguntas muito concretas. Vai ou não cumprir com a palavra da neutralidade deste imposto? Segunda pergunta, vai, consequentemente, eliminar ou não imediatamente a sobretaxa do ISP? Muito obrigado, Sr. Deputado. Para responder, tem a palavra o Sr. Primeiro-Ministro, faz favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado Nuno Magalhães. Eu percebo que é discutível politicamente se a preferência da política económica deve ir no sentido de diminuir os impostos ou se deve ser no aumento do emprego. Nós nunca escondemos qual era a nossa prioridade. A prioridade da nossa política económica é emprego, 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 é criar emprego, porque é isso que é fundamental para sustentar o crescimento da economia, garantir a coesão social e a realização plena de cada uma das pessoas que está desempregada. Essa é mesmo a nossa prioridade. Sr. Deputado, eu pergunto-lhe o seguinte: nós aumentámos as taxas do IRS? Não, nós baixámos a taxa do IRS. Nós aumentámos a regressividade do IRS? Não, nós aumentámos a progressividade do IRS. Nós aumentámos o IRC? Não, nós não aumentámos o IRC. Nós aumentámos o IVA? Não, até baixámos o IVA. Ou seja, nós não aumentámos os impostos sobre o rendimento ou o grande imposto sobre o consumo. O aumento da receita resulta essencialmente do crescimento da economia e do crescimento do emprego. E mais, Sr. Deputado, quando o consumo nominal aumenta 3,6%, inevitavelmente os impostos sobre o consumo têm de aumentar. Não porque nós tenhamos aumentado os impostos, mas porque o consumo aumentou e, aumentando o consumo, aumenta a receita desses impostos. Muito obrigado, Sr. Deputado. Muito obrigado, Sr. Primeiro-Ministro. Continua no uso da palavra o Sr. Deputado Nuno Magalhães, faz favor. Sr. Primeiro-Ministro, não é nada contraditório. Criar mais emprego com ter menos impostos chama-se boa governação. E já agora, que é que exatamente aquilo que o senhor não fez. 3 mil milhões de euros a mais de impostos indiretos. Sr. Primeiro-Ministro, pode dizer que gosto mais dos diretos, gosto menos dos indiretos. Há mais impostos, há mais carga fiscal, pagamos mais direto ou indiretamente, isto parece-me claro e nada contraditório, Sr. Primeiro-Ministro. Mas o problema é que o senhor não só aumenta a carga fiscal, o senhor também diminui o investimento público, que está hoje abaixo de 2% do PIB, o patamar mais reduzido de sempre. E só no Serviço Nacional de Saúde, Sr. Primeiro-Ministro, só no Serviço Nacional de Saúde, em 2016, o investimento público caiu 28%. Os senhores são especialistas de fazer uma espécie de exercício, que é, primeiro baixam de 100 para 20, e depois dizem que vão aumentando, mas nunca chegam aos 100. E ainda querem-nos fazer acreditar que isto aumenta, Sr. Primeiro-Ministro. Parece-me que são uma matemática que faz lembrar outros tempos, que não, seguramente nenhum de nós quer voltar, Sr. Primeiro-Ministro. E depois dizer-lhe que, Sr. Primeiro-Ministro, a situação no Hospital São João é gravíssima. Não vou, o Sr. Primeiro-Ministro diz que vai resolver o problema, ainda bem, mas há uma resposta que não pode deixar de dar e que não deu, nomeadamente questionado pelo Partido Social Democrata. Quando? Muito obrigado. Sr. Primeiro-Ministro, faz favor, para responder. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado Nuno Magalhães. Nós podemos virar o disco e tocar o mesmo, mas vamos insistir no seguinte. Eu faço-lhe uma sugestão. Nem precisa de ir muito longe. Circula aqui só pelos corredores da Assembleia e pergunta às pessoas. Vai encontrando. Hoje têm mais ou têm menos rendimento do que tinham há 2 anos e meio? Diga, têm mais ou menos rendimento do que tinham há 2 anos e meio?
Olha, pergunto aos funcionários da Assembleia, aos funcionários que tinham o vencimento cortado e a quem foi reposto. Pergunto aos pensionistas que tinham a pensão cortada e a que foi reposto. Pergunto àqueles que pagavam sobretaxa e que deixaram de pagar a sobretaxa. Os que pagavam contribuição extraordinária e deixaram de pagar a contribuição extraordinária. Olha, vá perguntar aos profissionais da restauração qual foi o efeito efetivo da redução do IVA da restauração. Nós não aumentámos os impostos. Nós temos melhorado a economia, melhorado o emprego e com isso há mais receita. Este é o ponto fundamental e não se queira esconder atrás dos números para assumir esta realidade que é básica. Hoje a economia está melhor, a vida dos portugueses está melhor e é por isso que os portugueses desejam a continuidade desta política e é isso que iremos fazer. E iremos fazer ao mesmo tempo em que continuaremos a reduzir o déficit e a dívida sem ter de voltar à política austeritária de Vossas Excelências, de cortar os salários e as pensões, de aumentar brutalmente os impostos sobre o rendimento das pessoas e continuando a investir nos serviços públicos, todos e cada um, designadamente no Hospital de São João, que iremos fazer a obra, como ainda hoje o Sr. Ministro da Saúde teve a ocasião de explicitar na reunião da Comissão de Saúde. Muito obrigado. Senhor Primeiro-Ministro, continua no uso da palavra. O Sr. Deputado Nuno Magalhães, faz favor. Obrigado, Sr. Presidente. Sr. Primeiro-Ministro, quando? Repito a pergunta. Segundo, Sr. Primeiro-Ministro, responda-me esta pergunta. Hoje pagam mais ou menos impostos indiretos? Hoje pagam mais ou menos gasolina aquelas pessoas que o senhor acabou de citar? Isso são questões, Sr. Primeiro-Ministro, que fazem pôr em crise a tese, que de resto faz lembrar outros tempos, uma tese de que acabou, o senhor decretou hoje o fim da austeridade. É verdade, no seu discurso o senhor normalmente tem dito virar a página, hoje disse acabou. Sr. Primeiro-Ministro, acha mesmo que quem nos esteja a ouvir, polícias que não têm carreiras descongeladas, militares e polícias que fazem vigílias, professores, profissionais de saúde, a justiça, a cultura, acha que alguém acredita mesmo naquilo que o Sr. Primeiro-Ministro acabou de dizer? Acha que alguém paga mais gasolina e cada vez mais vai mais para o Estado? Acha mesmo que a austeridade acabou? Sr. Primeiro-Ministro, quando o Hospital de São João, quando de facto cumpre essa promessa? Muito obrigado, Sr. Deputado. Para responder, tem a palavra o Sr. Primeiro-Ministro. Faz favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado. Como sabe, o Sr. Ministro anunciou hoje de manhã que daqui a 2 semanas anunciará o calendário dessa execução. Relativamente à austeridade, Sr. Deputado, eu faço-lhe uma pergunta. Que vencimentos é que nós cortamos? Que pensões é que nós cortamos? Que impostos sobre o rendimento é que nós cortamos? Que despesa pública é que nós cortamos? Porque nós reforçamos o investimento público, reforçamos a contratação de pessoal, estamos a descongelar as carreiras, Portanto, eu gostava de saber onde é que o Sr. Deputado vê a austeridade que não vinha quando Vossa Excelência era Governo. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Primeiro-Ministro. Tem ainda a palavra o Sr. Deputado Nuno Magalhães, faz favor. Sr. Primeiro-Ministro, registro que quanto o Sr. Primeiro-Ministro, permita que me diga, continua igual a si próprio e não sei se será necessariamente bom. Pois eu já sabia que o Sr. Primeiro-Ministro ia dizer que isso é bom. O Sr. Primeiro-Ministro faz o seguinte, há um problema e o Sr. Primeiro-Ministro ou chama secretários de Estado para puxar as orelhas ou então utiliza expressões como estas que acabou de usar para o Hospital de São João. Eu percebi bem, o Sr. Ministro da Saúde anunciou que anunciará daqui a 15 dias. O Sr. Primeiro-Ministro faz lembrar, sabe o quê? O está por dias do despacho entre o Ministério das Finanças e o Ministério da Saúde, que o Sr. Ministro da Saúde andou a dizer inverdades durante mais de um ano e a anunciar durante mais de um ano aqui nesta Assembleia da República quando questionado. Os senhores, quando têm um problema, ou dizem que não existe, ou está por dias, ou anunciam que vão anunciar. Isso é que é extraordinário. Mas, Sr. Primeiro-Ministro, por fim, não queria deixar de passar um tema que para nós é muito importante. O senhor assinou hoje um acordo sobre os fundos comunitários e o senhor sabe o que é que o CDS pensa, por uma razão muito simples. Peço para nós concluir, apresentámos para concluir, Sr. Sr. Presidente. Por uma razão muito simples. O CDS apresentou um projeto de resolução onde indicava um conjunto de prioridades para o Governo. Mas eu quero, independentemente disso, independentemente de saber que o Sr. Primeiro-Ministro seguramente leu esse projeto de resolução e sabe o que é que o CDS pensa, quero lhe dizer de uma forma muito clara que há 2 coisas que não abdicamos e uma que não aceitamos. As 2 que não abdicamos é que haja menos verbas para a agricultura e para a coesão. E aquelas que não aceitamos de modo algum são impostos ao nível europeu. Muito menos aqueles que o Sr. Primeiro-Ministro pretende.
Tem a palavra o Sr. Primeiro-Ministro para responder, faz favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado Nuno Magalhães. Registro também com satisfação que está igual a si próprio, ou seja, coerente, dizendo aquilo que sempre disse. Não tem novidade e registramos, não é surpresa. Muito obrigado.